Boa noite amigos, sejam bem-vindos, Sueli, Ari, Valéria, boa noite vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, desta feita às quartas-feiras, com estudo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Vamos diminuir um pouquinho o volume aqui, que está um pouco... Fica difícil até para falar. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês, amigos. Enquanto vocês vão chegando... Fica difícil até para falar. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Leison, boa noite, pelo perfil particular, chegando aí junto. E nós vamos agora mandar os aviõezinhos, enquanto vocês vão chegando. Daqui a pouco nós vamos fixar os comentários. E na sequência, né, como a gente sempre faz às quartas-feiras, faremos um breve resumo do capítulo anterior. Depois começamos, propriamente dito, a leitura e o comentário deste livro. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Do capítulo 12 deste livro, na verdade, né? Marco Lourenço, como vai, meu amigo? Quanto tempo? Gratidão pela sua presença. Helena chegou também conosco. Boa noite, Helena. Deixa eu ver aqui, mandando os aviõezinhos. Temos bastante aviões para encaminhar. O aeroporto está repleto de amigos queridos, que é muito bom, né? Que é muito bom, a gente fica muito feliz. Que temos amigos para a gente dividir esse espaço, esse momento, né? Tão importante. Momento de reequilíbrio, de harmonização espiritual, pois não é apenas a história, né, de Jerônimo no plano espiritual, mas também no envolvimento espiritual que estas lives nos fazem. Fazem bem a todos, todas as lives com conteúdo do bem, acalentam as nossas almas, os nossos corações. Terminando aqui de mandar... Deixa eu dar umas enroscadas aqui de vez em quando. Vamos daqui a pouco, terminando. E tá bom, né? Depois vocês mandam também. Cada um manda 5 aviãozinhos, tá bom demais. Bom, vamos fixar os comentários então, antes de dar os 5 minutos de live. Que a ideia nossa é essa justamente, né? Fazermos um breve resumo do capítulo anterior. Leila chegou também conosco, boa noite, seja bem-vinda. E agora acho que o comentário fixou corretamente, muito bom. Então, nós estamos aí na quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, já nos aproximando do fim do ano. Outubro, novembro, 3 meses praticamente do Natal, praticamente 3 meses e meio, menos até, né, para o Ano Novo. Dudu, boa noite, seja bem-vindo. E nós teremos, né, deixa eu dar um aviso já para vocês, na próxima segunda-feira, a presença da nossa querida amiga Bárbara Mota. Boa noite, Débora, seja bem-vinda, que vai estar conosco comentando sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça, Amai os Vossos Inimigos, palestra que Jerônimo Mendonça fez nos anos de 86 a 88, no Centro Espírita Amantes da Pobreza de Matão, centro que foi fundado por Caibar Chútil e, perdão, o centro que foi fundado por Caibar Chútil e que hoje recebe o nome de Allan Kardec. Então, é muito bom conversarmos sobre Caibar também. Vamos ver que homenagem bela que Jerônimo faz ao Caibar no início da palestra. Aqueles que quiserem conhecer esta palestra, está lá na playlist do nosso canal do YouTube, Jerônimo Mendonça Palestras, a palestra número 13. Dani Lima, boa noite, seja bem-vinda, querida. Gratidão pela presença. Bom, 5 minutos já se passaram e nós vamos fazer um breve comentário
do capítulo 11, que foi na semana passada, o amparo para todos. E boa noite, Mariane, seja bem-vinda. E vocês se lembram do resgate de Nestor, que a irmã Sheila desceu até as profundezas do abismo para resgatar Nestor. E foi muito bom esse relato, mostrando as profundezas do plano espiritual em questões que talvez nós não conhecêssemos. E agora ele vem trazendo para nós, né, no capítulo anterior, que apesar de estar já numa clareira, eles ainda sentiam as pressões do ambiente, ainda mais porque Sheila estava com o Nestor. E os irmãozinhos menos felizes estavam não gostando muito do resgate de Nestor às regiões abismais. E eles foram, né, rompendo aquela atmosfera saturada. E conforme eles estavam se elevando, eles perceberam na escuridão, Jerônimo estava relatando que na escuridão via algumas luzes. E nessas luzes, ele lembrou exatamente da presença dos anjos do Senhor que descem aos abismos, chamados, entre aspas, né, abismos infernais. E depois eram como se fossem luzes que eles estavam divisando, vendo luzes no alto, no céu, quando estavam voltando das zonas abismais. E naquele momento que eles chegaram num determinado lugar, como se um local para recolhimento daquele Nestor, e juntamente com outros irmãos que haviam sido resgatados, haviam vários enfermeiros e ambulâncias que ele descreve que não tinham rodas, formato meio arredondado, e eles chegaram numa espécie de um hospital-abrigo, né? Uma espécie de um hospital-abrigo onde esses irmãos foram acolhidos por aqueles espíritos que trouxeram, né? E nesse momento o que acontece? Ele fala uma coisa que chama muito a atenção, que eles os espíritos se serviam de pessoas, de encarnados, que durante o desprendimento do corpo físico, do sono físico, auxiliavam nas esferas espirituais, doando ectoplasmas. Então, como é interessante isso, né? Nós nos prepararmos no momento do sono para que a gente possa também auxiliar, né? Dar uma pequena contribuição com a nossa energia, com a nossa vibração, para aqueles irmãos que estão necessitados de fluidos, tão importante. E nesse momento, o que acontece? O Indra chega para o Jerônimo e fala que a atuação dele terminou. Nesse processo ali, nesse resgate tinha terminado. E eles foram então para uma primeira ala de um hospital-abrigo, onde eles receberam uma espécie de magnetização, como para fazer uma limpeza dos fluidos deletérios que eles tinham, de certa forma, impregnados no corpo perispiritual deles, enquanto eles desciam as zonas abismais. E depois desse momento, o Indra chega para ele e diz que o Zenório, que é o médico, tinha falado que o tratamento dele tinha terminado. E o Jerônimo fica intrigado com isso, porque fala assim, mas como que terminou se eu não me sinto normal ainda, não me sinto tranquilo, pronto, né? E aí o Indra fala para ele que a cura precisa vir de dentro dele. A cura não depende de Zenório, nem de Sheila, nem quem quer que seja. Depende dele mesmo, né? E aí ele vai fazendo algumas elucubrações sobre isso. E a gente começa agora o capítulo 12, cumprimentando a Regina, cumprimentando também a Clara que chegou, e deixa eu ver quem mais aqui, a Leila e a Leninha. Boa noite a vocês, sejam todas bem-vindas. Bom, agora vamos à oração. A Patrícia chegou também, boa noite, Patrícia. Nesse momento eu não vou cumprimentar vocês, porque eu vou estar entretido na leitura, é um capítulo um pouquinho maior, mas como a Leninha quer, nós fazemos a leitura na íntegra, viu, Leninha? Fica tranquila.
Então, capítulo 12, molhar um pouco a garganta antes. Que o ar está muito seco por aqui. A oração. No dia imediato ao resgate de Nestor, já de volta à colônia em Sacramento, outros desafios nos aguardavam. Indra assemelhava-se nesta fase do processo ao psicoterapeuta atento aos cuidados de que careceríamos. Dissemos a ele: gostaria de ver Nestor, se permitido fosse. Acompanhá-lo um pouco e conseguir dar-lhe um pouco de mim, pois naquela operação de resgate só pude observá-lo. O enfermeiro nos olhou, compreendendo os nobres interesses. Havia um desejo sincero de voltar ao trabalho de acolhimento ao próximo por nossa parte. Sorriu e se colocou à disposição para que pudéssemos visitá-lo, talvez em uma outra oportunidade. No momento, o socorrido não poderia nos receber para palestrar. Propôs-nos, então, uma excursão para o mesmo dia. Um pouco mais à tarde, veio buscar-nos para uma visita às câmaras. Era o local destinado à internação de irmãos que passaram por amargas experiências e permaneceram nas zonas escuras no entorno da colônia, assim como Nestor. Iríamos a pé até certo ponto, com destino às alas de atendimento, a fim de orarmos juntos aos convalescentes, já que as muletas nos auxiliavam a caminhar. Engraçado, quem pensa encontrar o mundo etéreo e vago logo ao desencarnar, irá se decepcionar. Não fosse a compreensão espírita, e julgaríamos continuar existindo em planos materiais. Ainda afirmávamos nas muletas, sentindo o próprio peso. Segurava nas paredes ou imóveis para não cair. Porém, conquistáramos uma posição melhor e isso bastava. Sempre gratos pelo bem recebido. Após deixarmos o hospital calmamente, atravessamos um belo jardim. Logo, a alguns metros uniu-se à relva um pequeno bosque perfumado com reluzentes folhagens. A presença de luz estuante, chegando por todos os lados e ângulos, fascinava-nos sempre que saíamos do quarto. Era um exercício de agradecimento romper qualquer distância, mesmo caminhando como estávamos. Seguíamos conversando prazerosamente sobre assuntos de teor elevado. Respirávamos o ar rarefeito a tonificar os pulmões. Sim, ainda respirávamos, sentíamos o ar passando pelas narinas, a brisa no rosto e várias outras sensações latentes. Eram as impressões do antigo corpo, unidas à presença em um plano muito próximo à crosta. Aquelas paragens eram destinadas aos recém-desencarnados e não a espíritos angélicos. Transcorridos poucos minutos, um pequeno automóvel de proporções diminutas em relação aos que nos levara até a colônia, apanhou-nos. Rompemos os quarteirões divisores entre os departamentos organizados, tão bem espalhados entre bosques e jardins, até chegarmos ao destino. Sentíamos muita felicidade por oferecer algo de nós. Fazer uma oração junto aos infortunados nos tonificaria o ser. Ao chegarmos, fomos orientados em direção à ala específica. Percebemos imediatamente a diferenciação disciplinar. Se do lado de fora aquele pavilhão assemelhava-se a um hospital comum, em seu interior havia regras detalhadas.
À medida que irrompemos a portaria e nos dirigimos para as câmaras onde estavam os internos, notamos grandes mudanças. As paredes grossas assemelhavam-se às antigas masmorras em suas tessituras, e a luz, a cair em resistência, deixava a penumbra vigorar. Ao findar o corredor largo, chegamos a uma ala com acesso a várias enfermarias. No interior, irmãos convalescentes debatiam-se em seus leitos entre o sofrimento e a angústia. O condutor nos avisou: estamos em uma ala masculina. Fomos orientados sobre como agir nas enfermarias, porém confessamos o impacto vibracional sentido. A mudança repentina de ambiente causou-nos sensações semelhantes a quando visitávamos lugares mais hostis. Recordamos a penitenciária terrena, onde peregrinávamos guardando almas ignorantes do bem. Estávamos agora, à primeira vista, frente aos famigerados e desiludidos do verdadeiro amor. Era hora de aprender com eles. Indra chamou um enfermeiro que nos apresentou. Era Josemar, um irmão muito atencioso. Usava uniforme branco e possuía belos olhos verdes. Convidou-nos a acompanhá-lo e ofertou o braço conduzindo-nos ao hall central em meio a tantas camas e enfermos. Indra deixou-nos em companhia do novo amigo e foi atender aos pacientes que o aguardavam, pois tinha por compromissos alguns casos que se encaixavam em suas vastas especialidades magnéticas. Pela gravidade que o momento pedia, reparamos pouco durante a primeira visita às câmaras. Ainda assim, alguns detalhes nos chamaram a atenção. Observamos vários pontos de uma luz azul, pálida, fixados no alto dos leitos. Envolviam por completo cada irmão acomodado. Compreendemos pelas indicações no olhar de Josemar que a luz funcionava como um calmante, sanando dores e sugerindo pensamentos tranquilos, para que se esquecessem um pouco dos crimes que cometeram. Fazia-os dormir e não deixava que as convulsões e os cacoetes adquiridos nas sombras retornassem. Pelo tempo em que se acumpliciaram nos processos obsessivos, em simbioses nefastas e as diversas perseguições, ainda estavam presos às malhas da hipnose e da viciação dos sentidos. Muitos se encontravam em pleno fenômeno de desantropia pelos decessos havidos. Em pouco tempo foi emitido um som diferenciado. Não era uma música ou uma harmonia que nos lembrasse os sons encantadores da natureza. Era algo que estava mais para uma sonorização sutil e delicada. Um verdadeiro arranjo de notas desconhecidas para nós e que, ao serem emitidas, garantiam um clima de comunhão. Percebi imediatamente que as vibrações dulcíssimas chegavam aos corações dos acamados. Alguns começaram a chorar. Outros abrandaram as expressões faciais marcadas pelas lembranças infelizes. E ao olhar para Josemar, recebi em meus sentidos o comando de que deveria orar com eles. Elevamos o pensamento ao Criador. A atmosfera não nos imprimia o desejo de oratórias convencionais, sermões com palavratório erudito e nem julgamentos banais. Era a hora de unir nossas dores às dores dos sofredores. Só poderíamos dar o que também buscávamos, ou seja, o amor, a fé, o auto-perdão. Éramos o aprendiz de servidor em Cristo e não o médico diplomado. Recordamos os dias de recolhimento no corpo carnal, quando a dor nos assolava. Sentíamos novamente o desejo de suplicar ao Pai
o seu colo misericordioso. Seu poder de consolar os aflitos era infindável. Assim, começamos a orar com fervor junto àqueles irmãos ligados a nós pelos laços do coração. Não orávamos por eles e nem para eles. Entretanto, em nossa mente estabelecemos uma comunhão com aqueles desmentados. Era grande súplica por todos nós. E assim terminamos o capítulo 12. Cumprimentar a Sônia que chegou, Solange e Regina. Acho que a Regina já tinha até cumprimentado antes. E a Angélica que chegou também. Boa noite. Bom, deu para, acredito, né, que se vocês conseguiram compreender a essência da história, que o Jerônimo, ele tinha... foi um dia imediato ao resgate de Nestor, né, que ele queria acompanhar ainda, saber um pouco mais, porque na verdade ele só participou daquele resgate, e mais para frente vocês vão saber o porquê desse Nestor, quem é esse Nestor, o que aconteceu, qual que é a ligação que existe entre eles, né, entre todos ali nesse plano. E ele queria ver o Nestor, mas o Indra explicou para ele que ele não estava em condição de receber visitas ainda. Mal havia sido resgatado, passaria por uma série de tratamentos espirituais até que ele conseguisse se recuperar. E o Indra propôs então, boa noite Kátia, seja bem-vinda. O Indra propôs então para que eles fossem para uma outra incursão. E aí no dia seguinte, à tarde, o Indra foi buscá-lo e eles começaram a caminhar. Até o Jerônimo comenta um fato interessante, que a gente às vezes imagina que vai chegar no plano espiritual e é puramente etéreo. E se ele não conhecesse a doutrina espírita e não soubesse da realidade do mundo espiritual, ele acreditaria que estaria vivo ainda. Claro, vivo assim, encarnado, né? Vivo ele está. Que ele estaria encarnado ainda. Pois percebia o esforço que ele fazia para caminhar, o peso, né, do corpo na muleta, se apoiando em paredes, coisas do tipo. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. E também respirando o ar. Ele percebia o ar entrando nos pulmões, a brisa tocando o seu rosto. Então é uma sensação que ele fala assim, por estar numa colônia espiritual próxima à crosta, então o corpo espiritual, né? O corpo perispiritual, exatamente, Débora, tem uma riqueza de detalhes incrível, a gente se transporta para lá, né? A gente faz uma viagem. E o que é interessante nessa parte aqui, que ele fala assim, né? Mesmo assim ele ficou agradecido, apesar das dificuldades, né, de sentir caminhar, né? Fica tranquila, Leninha, você não sabe quanto é bom tá fazendo para mim, viu? A Leninha pediu para ler na íntegra por causa das medicações. Boa noite com Jesus, Wilton, seja bem-vindo. Mas eu falo para vocês pelo seguinte, eu já li o livro uma vez, eu leio no dia o capítulo anterior e o capítulo atual, né, que eu faço a leitura, e na hora aqui com vocês eu faço a releitura. Então eu leio pela terceira vez, a primeira vez quando eu li o livro, a segunda hoje à tarde e agora à noite faço. Então eu vou fixando os comentários, eu acho muito bom. E a gente sempre passa alguma coisa despercebida. Essa questão aqui de se apoiar nas paredes para não cair, eu não lembrava disso na primeira leitura que eu tinha feito. E aí é interessante que ele fala que foram até um certo ponto andando, depois pegaram um carro de proporções diminutas, né? Você fica até imaginando que tamanho de carro que seria. A gente acha até engraçado isso, né? Que quando a gente faz uma leitura de um livro e alguém, por exemplo, um diretor, por exemplo, o caso o Wagner de Assis, diretor do Nosso Lar, quando ele fez o Nosso Lar,
acredito muito que muitos de vocês, quando leram o nosso lar, falaram, pera um pouquinho, não era assim que eu tinha imaginado o aeróbus, não era isso que eu tinha imaginado os departamentos do nosso lar. Claro, é a capacidade criativa do diretor. Se a gente fosse criar mentalmente aquilo que nós estamos lendo, a gente viria de outra forma, né? Mas é interessante essa abordagem, né? E o Jerônimo coloca para nós que quando ele saía dentro da colônia, ali do alojamento que ele estava, e ele saía para fora, ele via luzes das mais diversas matizes, com era um ambiente totalmente agradável. Ele fala assim, um belo jardim, com bosque, reluzentes folhagens. Ele fala da luz, ó. A luz estuante chegando por todos os lados e ângulos. Fascinávamos sempre que saíamos do quarto. E era interessante, né, ele ver isso, porque quanto tempo que ele ficou sem enxergar. Então ter a oportunidade de estar vendo, né, já é alguma coisa. E ele coloca com muita propriedade para nós. Ele sentia todas essas sensações do ar pelos pulmões, né, a brisa no rosto, que ainda estava sentindo ainda as sensações do corpo material, pois estavam numa região muito próxima à crosta, como eu falei, né? E aí eles foram para um outro lugar, para um outro hospital, que para o lado de fora ele falava assim, parecia um hospital comum. Mas quando eles entraram, os pavimentos internos foram para as câmaras, né? Notavam grandes mudanças dentro desse pavilhão. E as paredes grossas lembravam muito as masmorras, que é onde colocavam os prisioneiros, né? Então é uma região, você dá para imaginar mais ou menos o que seria essa região, dentro desse hospital, né? O que seria um lugar, a luz, né, que ele fala assim, a cair em resistência deixava a penumbra vigorar. Imagina então, para um lugar de iluminação bem baixa, bem fraquinha, que então ficava aquele ambiente tenebroso, meio pesado. E o Jerônimo pôde perceber no interior que havia irmãos convalescentes lá, que estavam sendo amparados, né? Sendo amparados. E aí ele fala assim, o condutor falou que eles estavam numa ala masculina. Aí a gente falaria, poxa, espera um pouquinho, mas o espírito não tem sexo, como que estaria numa ala masculina, né? A Silvia dizendo, quando Jerônimo fala em nós, ele pensa sempre no anjo da guarda dele. Que bom saber. E ontem, sinceramente, Jerônimo estava aqui, olha, foi muito... Depois até falo de novo para vocês, no finalzinho. E então aqui que é interessante, mas o espírito não tem sexo, como que é uma ala masculina? Poxa, espera um pouquinho. O espírito em si não tem sexo, mas espíritos recém-chegados, recém-recolhidos de zonas inferiores, que estavam em tratamento ali naquela ala, ainda conservavam a impressão do corpo material que tinham. Então o sexo era uma ala masculina. Mas isso é só uma observação que ele fez, não vem ter nenhuma consideração específica. Mas ele coloca assim, que quando ele entrou nesse ambiente, as sensações foram pesadas, e assemelhou a ele, coloca com muita propriedade, porque o Jerônimo tinha por hábito visitar a cadeia pública de Ituiutaba, fazendo palestra, levando consolo, palavra para os irmãos encarcerados. Quando isso era permitido, hoje eu nem sei se é permitido mais. Raríssimas exceções, Silvio, que ele fala viu? Hoje eu percebi uma fala que ele coloca eu aqui. Mas raríssimas exceções, 99% ele fala em nós, a primeira pessoa do plural. E então ele falou assim, que se assemelhava ao ambiente espiritual, semelhante ao entrar numa penitenciária, que o ambiente é denso. Eu falo vocês assim, eu tive a oportunidade de visitar uma penitenciária aqui de Araraquara, muito tempo atrás, e eu falo para vocês, nossa, você sai esgotado fluidicamente falando.
você sai assim, ó, como se tivesse te sugado todas as energias. Não é não menosprezando ninguém que está lá, não. A gente sabe que tudo tem uma razão, mas o ambiente é deletério demais. Então, você fazer uma visita numa prisão, numa penitenciária, você tem que estar muito preparado espiritualmente, psicologicamente também, né? E ele coloca assim, que apesar de ter essas pessoas num processo de reequilíbrio espiritual, ele fala que nós tínhamos muito a aprender com eles. Era hora de aprender com eles, ele está colocando aqui, né? Aí, nesse momento, o que ele faz? O Indra chama um outro enfermeiro, o Josemar, que provavelmente que cuidava daquele pavilhão. E ele usa uma observação, que ele usava um uniforme branco e possuía olhos verdes, belos olhos verdes. E o Josemar convidou-o para acompanhar, enquanto o Indra foi cuidar de outros afazeres, sobretudo pelas especialidades magnéticas que o Indra tinha. Ele não pôde observar com muito detalhe, o Jerônimo fala, né, que ele não pôde observar com muito detalhe essa primeira visita às câmaras. Mas o que ele pôde observar? Vários pontos de uma luz azul pálida fixada no alto dos leitos. Mais ou menos aquilo que a gente pode visualizar, lembra no filme Nosso Lar, que tem uma luzinha que parte de cima, lá parece que era verde, né? Mas essa daqui que ele está colocando é no alto, praticamente do teto, e que envolvia aqueles irmãos que estavam lá nas camas, nos leitos, como se fosse uma espécie de uma energia curativa por meio da luz. Hoje a gente também conhece como cromoterapia, né? Que é um recurso que dentro da doutrina espírita não se usa. Então nós não estamos falando do uso da cromoterapia, estamos fazendo só uma referência, que o uso da luz no plano espiritual, a luz com caráter calmante. E muitos daqueles irmãos estavam, vamos supor, em processos de transtorno, de agitação. Eles sentiam, por exemplo, lembravam das coisas, dos crimes por eles perpetrados, então ficavam agitados, agoniados naquela situação, e essa luz fazia com que eles deixavam-os dormir sem que as convulsões e os cacuetes tomassem conta deles, né? E eles também falam que ele percebia algumas simbioses nefastas, como se fossem... Não sei se vocês assistiram, por exemplo, ao filme Ghost, quando tem um determinado momento que o assassino lá, ele desencarna, e ele fica ali sem ver que vagando, e vem algumas sombras e eu levo embora, né? Mais ou menos como se tivesse algumas sombras envolvendo por eles. E ele coloca uma coisa aqui que eu achei muito interessante, isso o Espiritismo explica. Muitos se encontravam em pleno fenômeno de zoampotria, pelos decessos havidos. Que é zoampotria? A palavra zoampotria tem origem do latim. Zoo é animal e antropos, homem. É o fenômeno em que espíritos desencarnados, devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens sob forma de animais, demonstrando assim sua degradação tanto moral quanto espiritual. Eles se assimilham. Sombras saem do chão, exatamente. A Leninha falando, que pensa que ele fala, e ele o mentor. O anjo da guarda, o mentor, guia protetor, né? Tudo são nomes que a gente pode estar colocando. E imagina a situação, né? Em que situação chegaram esses espíritos nessas câmaras? Que situação! E às vezes nós vemos pessoas que cometem tantas atrocidades, seja pelos crimes de todas as espécies. O que acaba acontecendo? Eles acabam chegando numa condição lastimável. E esses daqui com certeza já devem ter passado por regiões umbralinas, né, nas esferas mais abismais,
e depois de muito tempo foram resgatados, estão nesse processo de tratamento, e vê como é longo o processo de reequilíbrio espiritual. Boa noite, Josino, seja bem-vindo. O Jerônimo, que foi o Jerônimo, que já passou por toda essa prova nesta última existência, mas que tem tantos erros a resgatar de outras existências, quanto tempo está demorando para ele recuperar a sua capacidade? Ele está aprendendo agora, ele está aprendendo, ele está trabalhando, né? Foi lá para ajudar a orar, é como eles se fossem se deformando com o passar do tempo. Vai se animalizando, né, Silvia? Vai se animalizando o seu perispírito, de tal forma que ele vira praticamente um bicho, né? Então, acredito eu, eu nunca estudei nem pesquisei a respeito, mas acredito eu que muitas dessas lendas que se falam aí da natureza, né, eu não vou nem falar nomes aí, também que eu não vou me aventurar a falar do que eu não sei. Acredito muito que dessas lendas tem um pouco a ver disso, talvez, né? Alguém que tem a vidência que acaba vendo um espírito numa condição desse tipo assim, né? Pode ser do tipo, né? E aí o que acontece? De repente toca-se um som diferente, bem harmônico, nem nada que lembrasse a natureza, nada, mas um som harmônico. E o Jerônimo fala que é um verdadeiro arranjo de notas desconhecidas para nós e que, ao serem emitidas, garantiam um clima de comunhão. Olha só, Silvia, aqui que ele fala. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Olha, Silvia, página 62 do livro, tá? Segundo parágrafo deste livro está aqui, ó. Percebi imediatamente que as vibrações dulcíssimas chegavam aos corações dos acamados. Olha, Silvia, primeira vez que eu vejo ele falar na primeira pessoa do singular. Percebi, tá? Então você pesquisa no seu livro que você vai ver. É raríssimas as vezes que ele coloca a primeira pessoa do singular. Normalmente é a primeira pessoa do plural que ele utiliza. Ele poderia ter colocado, percebemos imediatamente que as vibrações dulcíssimas, né? Mas ele colocou na primeira pessoa do singular. Então essas vibrações chegavam até aos corações daqueles irmãos que estavam acamados. E alguns deles começavam a chorar. Outros abrandaram as expressões faciais marcadas pelas experiências, lembranças infelizes. Imagina, né? Tá com a face tensa, contrita, né? Ouve aquela melodia, ele vai relaxando, vai serenando a alma, serenando o espírito, né? E vai conseguindo receber a energia, né, do som. Então vejam, já tivemos questões da fluidoterapia, da água, das cores e agora pelo som. Tudo no plano espiritual vem ao encontro do reequilíbrio dos nossos irmãos. Por isso que é importante, quando a gente fala assim, nas casas espíritas existe uma razão por que você tem na câmara de passe uma luz mais fraca, nas reuniões mediúnicas uma luzinha um pouco mais fraca também, por alguma razão. Se houver alguma razão de manifestação mais ostensiva, algum caso de manifestação de ectoplasma, assim, que não são raríssimas, né? São raríssimas as existências de reuniões que há materialização, mas precisa de uma luz bem fraca, que consiga visualizar aquela energia, né? Então, todas as energias vieram ao encontro da prece que ia ser feita então. E nesse momento o Jerônimo fala que levamos o pensamento ao Criador. E a atmosfera disse assim, não para a gente ficar falando nada de oratória, nem sermão, nem julgamento, nada disso. Era hora de unir as nossas dores, que ele já tinha, né? Exatamente, Débora, para a harmonização do ambiente. As nossas dores, as dores dos sofredores. E ele também estava falando que naquele momento ele era um aprendiz de servidor em Cristo.
e não um médico diplomado, né? Muito interessante essa observação, que ele estava ali em condição de aprendizagem. E a harmonização do ambiente é muito boa para você fazer uma meditação, uma música suave, uma luz tranquila também, nada luz muito forte. É importante para você se harmonizar, para você energizar-se, né? Muito bom. E aí ele vai dizendo que ele recordava então os dias de recolhimento no corpo carnal, quando a dor nos assolava. Então, naquele momento que ele estava em oração com aqueles irmãos, não por eles, olha só, nem para eles, ele deixou muito claro isso, mas uma oração com os irmãos, pois ele também trazia as dores do passado. Então precisava desse momento de harmonização. E ele fala assim, né? Entretanto, em nossa mente estabelecemos uma comunhão com aqueles desmentados. Era a grande súplica por todos nós, né? Então, muito bonita essa lição. Exatamente, Silvia. Acho que nessa hora eles não pediram para si, mas pediram por todos. E quão bom quando a gente consegue orar por todos, né? Muito bom mesmo. Capítulo 13 é uma noite de luz, tá? Fica para a semana que vem, noite de luz. Lembrando aos amigos que na próxima segunda-feira, dia 25, teremos a presença da nossa querida Bárbara Mota, que vai estar conosco falando sobre a palestra de número 13 que Jerônimo Mendonça fez em Matão, Centro Espírita Amantes da Pobreza, atual Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Matão, no aniversário de desencarne de Caibar Chútil. Então, muito bonita, e a palestra é fantástica. Amai os vossos inimigos. Quem quiser ouvir o Jerônimo falando nesta palestra e também cantando, Jerônimo era um cantor exímio, cantava muito bem. Se der tempo, eu até ponho no finalzinho da live de segunda-feira um pedacinho dele cantando. E está lá, no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, Jerônimo Mendonça Palestras, segue lá a playlist, palestra 13, que ele fez no Centro Espírita Amantes da Pobreza em Matão. Vale muito a pena, tem um pequeno uma interrupção, mas a essência da palestra está lá, e a Clara tão gentilmente faz a gentileza de transcrever para nós a palestra, que se Deus quiser nós vamos utilizar ainda para transcrição num livro, né? E dizendo o porquê que Jerônimo com certeza estava presente ontem na nossa live, porque achei muita coincidência, tá? Eu falo para vocês, coincidências não existem no plano espiritual, pois ontem desencarnou na cidade de Tuiutaba o senhor Orlando, esposo de Marininha, que é uma funcionária de muito tempo do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que conheceu Jerônimo com certeza, juntamente com a Márcia, a França, com a Elizabeth, que está lá do Ceareiro de Jesus, e o esposo dela, que já estava doente há muito tempo, que é pai da Ana Paula, que nos auxilia também na arte que nós fazemos deste projeto Momentos com Jerônimo. Ele desencarnou ontem. E eu não havia falado nada com vocês, especificamente, e na hora que eu falei assim, fazemos a nossa prece, falei, vamos fazer a nossa prece para que o Sr. Orlando possa ser recebido para o plano espiritual, né? E na certeza que Jerônimo Mendonça vai estar amparando e recebendo por ele. Mas não deu 2 segundos, a Kátia, que é lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, entrou na live. Mas foi muita coincidência, para dizer que foi coincidência. Então a gente agradece mesmo, né, sabendo que nós não estamos sozinhos, a espiritualidade está sempre conosco, e o Jerônimo Mendonça não poderia também deixar de nos acompanhar, um querido amigo, que tivemos a grata satisfação de conhecê-lo. E por isso que a gente, quando pede, né, a gente pede por nós e pede por todos, como a Silvia falou, né? Quando a gente pede por todos nós, é de uma alegria imensa, né? É uma alegria imensa. A Dani, que estava com algum problema, que ela até me mandou, acho que a foto eu não estou vendo agora, mas eu vi uma mensagem, mas a
a live, estava com problema a live da Dani. Eu preciso até perguntar para ela, falar até para vocês. De quando em quando entrem lá na Play Store para ver se o Instagram de vocês está atualizado. Outro dia eu fui ver, o meu não estava. Então, às vezes, o nosso Instagram está desatualizado e dá alguns probleminhas. O Instagram tem os seus perrengues também, a gente sabe muito bem, já passamos por tantos que a gente nem fica mais nem espantado, né? Outro dia foi no domingo, para mim não aparecia o Oswaldo lá do Irmãos, Centro Espírita do Irmão Oscar, não aparecia para mim, mas estava aparecendo na transmissão. Fui trazer a Clara, não estava dando, depois deu certo. Então acontece os perrengues, a gente sabe. Mas, modo geral, de repente verifica se o seu Instagram está atualizado, para que de repente às vezes é momento, né? Oscila demais. Eles alteram, mexem muito, né? Mexem muito. Por exemplo, antigamente você conseguia compartilhar o teu vídeo já nos stories. Hoje o que eu faço? Hoje você compartilha o vídeo, mas só fica um pedacinho. Então o que eu faço? Eu pego a foto da live, vou e marco o link, copio o link do Instagram e faço a postagem lá marcando o link. Vem uma mãozinha indicando onde está ali. É só clicar naquele link que você assiste a live fazendo a divulgação. Boa noite, Ivonete. Chegou para a prece, nós já fizemos a leitura e o comentário, agradeço a si mesmo e vamos fazer as nossas vibrações. Cada um de nós certamente tem um pedido, um desejo muito íntimo a ser atendido. É o momento de nós vibrarmos então. Então vamos lá. Convido você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos, tome uma inspiração profunda e conforme você vai relaxando, vai soltando lentamente o ar. Imagine-se agora caminhando por entre um jardim repleto de flores, flores das mais diversas cores, vermelhas, amarelas, azuis, rosas, lilazes, brancas, laranja, violetas. Observe a relva verde, você caminhando descalço, sentindo ainda o orvalho da manhã, tocando seus pés. Inspire profundamente e sinta a harmonia do ambiente, o doce perfume dessas flores. Observe cada detalhe deste jardim. Caminhe lentamente e você vai andando por este jardim e vê que alguém se aproxima em sua direção. Mais à frente, dando alguns passos, você consegue divisar quem é esta pessoa que está vindo em sua direção, que é o nosso Mestre Jesus. E nós, como crianças, corremos ao seu encontro e Ele nos espera de braços abertos e nos dá um abraço tão afetuoso, tão caloroso, tão amoroso. Envolve-nos de coração para coração. E a Ele vamos pedir: Mestre querido, como é bom te encontrar, como é bom estar contigo. Abençoe a cada um de nós, Mestre.
Atende aquele desejo muito íntimo que estamos trazendo neste momento em nosso coração, que nos causa aflição, receio, angústia, desesperança. Auxilia na cura física, mental ou espiritual. Permita que os médicos espirituais possam nos auxiliar no reequilíbrio, para que a gente possa receber toda essa energia fluídica que emana da espiritualidade e recebemos do seu amor, Mestre querido. Sinta-se tranquilo e sereno nos braços de Jesus. Ele está neste momento auxiliando o seu processo de cura, de reequilíbrio. Peça a Ele que possa também abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa trazer paz, saúde e equilíbrio espiritual para todos nós. E que possa visitar os velhinhos nos asilos, os órfãos, os presidiários, os acamados e hospitalizados e também os irmãos que perambulam pelas ruas. Olhando nos olhos do nosso Mestre, damos mais um abraço forte, tão afetuoso e carinhoso. Mestre, como é bom estar junto de você. Como somos gratos pela sua presença em nossa vida. Possamos ter uma noite de paz, saúde e que nós, no momento do sono físico, possamos ser levados pelos amigos espirituais para auxiliar nos trabalhos tão importantes que a espiritualidade necessita. Que as nossas energias possam se transformar em elementos curadores e reparadores. Somos gratos, Mestre, por este momento ímpar e gratificante. E dizemos aquela sua oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja. Que assim seja, Senhor. Boa noite, Iria. Seja bem-vinda. Espero que todos estejam bem. Muito bom orarmos todos juntos, por todos nós. E eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Agradeço a espiritualidade maior na pessoa do Jerônimo Mendonça, que certamente está nos abraçando juntamente com o nosso Mestre Jesus. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.